boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você vai assistir esse vídeo, mas a gente vai começar a fazer a correção do simulado de agente comunitário de saúde, tá? Então, eu vou fazer aqui a correção com vocês, vou fazer o gabarito, né, das questões de português, tá certo? Então, vamos aqui fazer a leitura e análise dos itens, tá bom? Vamos começar aqui a questão 1, a questãozinha super simples, gente, super fácil, só para a gente começar aqui aquecendo, tá bom? Vamos lá. Pedro, Paulo, Macedônia, Brasil e Teles são, vamos lá, todas essas palavras aqui são classificadas como advérbios? Não, advérbios não podem ser por quê? Porque os advérbios, eles vão atribuir características, né? Eles modificam um verbo, um adjetivo ou um outro advérbio, perdão, atribuindo uma noção circunstancial, tá certo? Então, nós temos aqui, não pode ser, óbvio, o advérbio. Adjetivo, assim como o advérbio, ele vai modificar. Qual a diferença? Né? Ele é um modificador de um substantivo, atribuindo a esse substantivo uma característica, né? Uma qualificação. Aqui a gente já viu que não são características, tá bom? Então, no caso, a gente também já elimina esse item. Verbos. O que é que são verbos, gente? Verbos é a classe de palavra responsável por expressar o quê? Ações, estados, né? Fenômenos da natureza. Então, a gente também já elimina esse item aqui também de cara, né? E nós temos AD, que são o quê? Substantivos, tá? Todos são substantivos próprios, tá certo? Lembrando que todo substantivo próprio ele deve ser escrito com inicial maiúsculo. Então, essa questãozinha aqui estava super fácil, tá? Vamos para a questão 2. Questão 2, vamos ver aqui. Assinale a opção que identifica as características presentes no gênero meme, tá? Meme faz parte do nosso dia a dia. Nós hoje que temos aqui, vivemos inseridos nas redes sociais, né, nas mídias digitais, e vamos ver aqui as características desse gênero, né, que faz parte do nosso dia a dia. Caráter multimodal, item A, vamos lá. Caráter multimodal. O que é o texto multimodal? Aquele que vai ter presença de linguagem verbal e não verbal, tá? Ou linguagem mista, tá certo? Tem caráter multimodal? Tem sim, tá? Discurso cômico? Sim, tem sim. Apuro linguístico. O que seria esse apuro linguístico? Uma linguagem mais rebuscada, uma linguagem mais trabalhada, uma linguagem mais formal. E isso, né, acaba eliminando esse item, tá certo? É uma linguagem mais informal, essa característica do meme, tá bom? E o suporte digital, sim, circula nas mídias digitais, né? Então, vamos lá. Modalidade imagética. Só imagética? Não, gente. Acabamos de dizer que é um texto que é multimodal, tá? Quando eu falo que é modalidade imagética, eu estou me referindo que apenas à parte não verbal, tá bom? Então, a gente também já vai eliminando aqui. Modalidade imagética, também já começamos aqui, não é? Discurso cômico, sim, né? Apuro linguístico, não. Já eliminamos esse item anteriormente. E o suporte analógico também a gente elimina aqui, tá? D. Caráter multimodal? Sim, né? Texto, linguagem verbal e não verbal. Tem discurso cômico? Sim, né? Intencionalidade de provocar humor, né? Linguagem coloquial, a linguagem informal que a gente utiliza no nosso dia a dia, está correto. E o suporte digital? Sim, né? O meme ele ganha espaço nas mídias digitais, nas redes sociais, então tá ok. Então, nós temos o item D, certo? 3. Vamos lá. Temos aqui, né, uma questãozinha curtinha, vamos lá. Pedro vive sempre correndo pelo mundo. Ele é um grande guerreiro. A palavra guerreiro nessa frase tem a função de, vamos lá, observando aqui, a gente tem um predicado nominal. O que é um predicado nominal? É um predicado que é composto por um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. E o que é esse predicativo? É uma característica, né, uma qualificação que é atribuída ao sujeito, tá certo? Só que ela vai estar, obviamente, onde? No predicado. Então, vamos lá. Guerreiro é um advérbio, lembrando que advérbios eles vão atribuir noções circunstanciais. Então, obviamente que guerreiro não é um advérbio. É uma locução? Por que não é uma locução, gente? Quando eu tenho uma locução, eu tenho duas palavras, né, dois termos, exercendo a função de apenas um. Quando eu tenho uma locução adjetiva, dois termos, função de um adjetivo. Locução verbal, dois verbos, ação de um verbo. Locução adverbial, dois termos, exercendo a função aqui de um advérbio. Então, nós não temos uma locução, tá? É um adjetivo, observando que o guerreiro está qualificando quem? O sujeito ele. Então, qual é a classe de palavras responsável
por qualificar, né, por caracterizar, é o adjetivo. Então, essa alternativa, ela está o quê? Correta, tá? É um adjunto? Não, não é o adjunto. O que é que o adjunto vai fazer? Ele vai o quê? Ele vai andar junto, né, no caso do substantivo, ou pode ser também do verbo, né, no caso adjunto nominal ou adjunto adverbial. Então, nesse caso, o que é que poderia ser o adjunto? Né, o termo grande, tá? Na próxima questão, né, uma diquinha para vocês, que vocês já sabem, né, mas não custa nada falar. Observem sempre, gente, quando vocês veem a questão, principalmente quando o texto ele é extenso, dá uma olhadinha primeiro no enunciado. O que é que está pedindo no enunciado? Por quê? Porque muitas vezes, né, não poucas mesmo, essas bancas elas fazem o que elas colocam um texto, né, mas para a questão é um teste de resistência, vamos dizer assim. E muitas delas dá para a gente fazer a resolução sem fazer a leitura do texto. Então, vamos primeiramente, tá, para o enunciado da questão e vai ver se é preciso realmente fazer a leitura desse texto, tá? Vamos lá. E é bom que a gente ganha tempo, né, e economiza, fica menos cansado. Vamos lá. A conjunção presente na frase a sociedade é desigual porque, olha a conjunção porque, tá certo, gente? A partilha do poder econômico gera diferenças históricas definidas pela divisão social do trabalho e da propriedade. Observando aqui, ó, dá para a gente fazer a resolução da questão sem fazer a leitura do texto, tá? Vamos analisar a conjunção por quê. Ela expressa uma ideia de finalidade, né, gente? O que é finalidade? Quando você faz algo para atingir determinado objetivo, tá? Então, nesse caso, a gente elimina, tá bom? Expressa uma ideia de causa, né? Vamos analisar aqui o enunciado. A sociedade é desigual. Qual é a causa da sociedade ser desigual? Porque a partilha de poder econômico, ela acaba gerando o quê? Diferenças. Então, nós temos aqui o gabarito item B. Certo? Expressa uma ideia de condição, algo condicional? Não, porque a condição é tipo assim, se, exemplo, né? Se você estudar, você vai passar. Então, qual é a condição para que eu passe? Eu estudar, tá certo? Então, a ação acaba dependendo de uma outra, tá bom? E a proporção, né? Dá a ideia de quê? De gradação. Então, aqui a gente já vai também eliminando, tá bom? Então, nós temos o gabarito item B. Próxima. Questão 5. Vemos aqui uma questão para analisar os termos essenciais da oração, tá certo? Vamos lá. Na frase, havia mulheres aborrecidas na fila do banco, vamos marcar a opção correta, tá? Vamos analisar aqui. Nós temos uma oração composta com o verbo haver, tá, gente? Já para a gente ir direto para o item correto. O verbo haver, ele é impessoal. Isso quer dizer o quê? Quando eu tenho uma oração com verbo impessoal, essa oração ela não tem sujeito. Então, qual é o item correto? O item C, oração sem sujeito. No caso, para os outros, o que é o sujeito desinencial ou implícito? É aquele que não aparece na oração, mas eu posso, né, detectar pela desinência do verbo. Por exemplo, fui para casa. Quem é o sujeito da oração? Sujeito desinencial, eu, tá bom? Sujeito indeterminado é aquele que a gente não consegue determinar, né, como o próprio nome dela diz, determinar quem praticou a ação. Exemplo, apagaram as luzes. Eu sei que houve um agente para essa ação. Eu só não consigo detectar quem praticou dentro da oração, tá certo? Sujeito simples é aquele que vai ter apenas um núcleo. Então, nós temos aqui verbo haver impessoal, oração sem sujeito. Próximo, questão 6. Vamos para o enunciado da questão, para a gente ver se precisamos ou não fazer a leitura desse texto, tá? Para a gente poder ganhar tempo, tá bom? Por isso, no festival, tirava-se a pele de humanos em uma cerimônia que simbolizava o renascimento, a fertilidade e a alternância das estações. A conjunção, vocês observaram que tanto na questão 4, né, quanto na questão 6, as conjunções elas não vieram destacadas, né, pela banca. Então, não tá atenção, tá bom? Então, nós temos aqui a conjunção por isso, tá certo, gente? Ela apresenta uma ideia de quê? De oposição, perdão. Item A. Oposição acontece o quê? Quando se espera o oposto. Aliás, quando acontece o oposto do que a gente espera, tá certo? Então, no caso, não.
tá bom? Um exemplo, o mas, né? Estudei, mas não passei. Um exemplo semelhante ao anterior. Estudei, mas não passei. Se eu estudei, o que é que eu esperava? Que eu passasse, tá certo? Então, não, ok? É uma ideia de conclusão. Conclusão por quê? Esse é o gabarito, tá? Por que é conclusão? Porque está concluindo uma ideia. Simples assim. Se você voltar no texto, está concluindo um raciocínio. Então, nós temos um exemplo de conjunção conclusiva, né? O por isso, tá bom? A explicação, nesse caso, ele está atribuindo a uma explicação? Não. E a alternância também não. Exemplo de alternância. Ou você faz isso, ou aquilo, né? Ou eles faziam isso, né? Ou faziam aquilo, tá bom? Então, a gente elimina o gabarito item B, tá? 7. Vamos mais uma vez para o enunciado, para a gente ver se nós conseguimos fazer a resolução sem fazer a leitura desse texto, tá? Vamos aqui, na frase, contra Samarco e suas controladoras para criar um fundo de 20 bilhões para iniciativas de minimização dos impactos e indenização. Observe o termo em destaque, a palavra indenização. A palavra destacada é formada pelo processo de A. Derivação sufixal, aglutinação, derivação parassintética ou derivação prefixal. Vamos lá. Indenização é formada pelo verbo indenizar mais o sufixo são. Então, nós temos o quê? Um processo de derivação sufixal, tá bom? Esse é o gabarito. Aglutinação. Quando é que eu tenho uma aglutinação? Quando há uma junção de duas palavras e ocorre uma alteração nesses elementos. O que acontece em aguardente, em embora, por exemplo, gota d'água, tá certo? Derivação parassintética, o que acontece? Nós temos a presença de um prefixo e um sufixo, mas existe uma correlação de interdependência entre esses dois elementos, entre esses afixos, tá? No caso, por exemplo, a palavra empobrecer. Não existe a palavra empobre e não existe também o pobrecer, desalmado, né? Não existe o desalma e nem o almado. Então, nós temos aqui o exemplo de derivação parassintética, tá bom? E a derivação prefixal é quando é acrescido um prefixo, algo antes do radical da palavra, que também não é o caso, tá bom? Então, nós temos o gabarito, item A. Vamos lá. Questão 8, mais um texto, né? Um textozinho que nem é tão pequeno. Vamos logo para o enunciado, para ver se a gente consegue fazer a resolução sem a leitura, tá? Vamos lá. Tranquilo, dá para a gente fazer, ó. Assinale a opção que corresponde à descrição temporal do verbo sublinhado. Não está sublinhado, tá, gente? O verbo é esgoelar, tá bom? Perdão. Então, vamos lá. Esgoelara um vereador oposicionista em plena sessão da Câmara. Olha o verbo esgoelara. Cuidado para não confundir com esgoelará. Tá certo? Não tem acento, muda o tempo verbal. Esgoelar é pretérito mais que perfeito, se tiver o acento, torna-se o que? O futuro do presente, esgoelará, tá certo? Então, vamos lá. O tempo verbal expressa um fato ocorrido no momento anterior ao atual, mas que não foi acabado. Qual o tempo verbal que corresponde, gente? A ações que permaneceram inacabadas no passado. É o pretérito imperfeito, tá bom? Para ações que se repetiram, né? Que se processaram no passado, tá? Então, nesse caso, o item A ele está incorreto, tá bom? B. O tempo verbal manifesta uma ação pretérita concluída antes de outra ação no passado ter se iniciado. Ó, esgoelara, pretérito mais que perfeito, está correto. Quando é que eu uso o pretérito mais que perfeito? Quando uma ação ocorre antes de outra que também aconteceu no passado. Então, o item B está correto. Pretérito mais que perfeito, tá bom? C, elimina por quê? Porque nós temos uma locução verbal. Quando é que eu tenho uma locução verbal? Quando eu tenho dois verbos, um verbo auxiliar e um verbo principal, que ele expressa a ação verbal de apenas um. Por exemplo, estou estudando, tá? Para representar a ação de estudar, estou fazendo, enfim. Então, nesse caso, você já elimina, não há locução verbal aqui. E do mesmo jeito, o verbo, neste tempo verbal, né, deve formar-se com o verbo auxiliar ter na linguagem informal, gente. Aqui já elimina de cara, porque sempre tem aquela questão que a gente pode já eliminar, né? Então, vamos lá. Temos aqui o item B, que é o item correto. Próxima questão.
Vamos lá. Quase concluindo, tá bom? Questão 9, observa aqui, né? Olha na imagem aqui do perfil do bode gaiato, né? Eu gosto muito desse perfil. E vamos fazer aqui a leitura do texto, né? Temos um texto multimodal, presença de linguagem verbal, linguagem não verbal, né? O discurso cômico, suporte analógico, a gente viu ali na questão do meme. Todas as características estão presentes dentro desse texto, tá? Vamos fazer a leitura. Na entrevista de emprego, né? Eu sou um caba que está sempre pensando no futuro. Cite uma qualidade sua. Opa, linha errado, tá? Cite uma qualidade sua. Eu sou um caba que está sempre pensando no futuro. Muito bom. E o que o senhor espera desse emprego? As férias. Errado também não tá, né, gente? Férias é bom. Então, vamos lá. Item 1. O verbo esperar é metafórico. Gente, quando é que eu tenho uma linguagem metafórica? É uma linguagem simbólica, é uma linguagem mais contextual. Lembrando que o sentido das palavras, ele pode, sim, ser atribuído ao contexto, e uma palavra ela pode ir ganhando novos sentidos de acordo com a situação comunicativa e a necessidade de comunicação dos falantes. Tá? Então, vamos lá. O esperar é metafórico. O que é esperar? Esperar é algo que é aguardar, algo que está para acontecer, algo que vai chegar. Não é isso? Então, vamos lá. É metafórico? Não. Nesse caso, está colocado no seu sentido literal. E isso elimina o 1 e já confirma o item 2. O emprego do verbo esperar é literal. Tá? Então, o item 2 está correto. 3. O verbo esperar se realiza com um duplo sentido, ok, porque isso é o que gera o humor do texto, né? É essa quebra de expectativa, esse duplo sentido gerado pela palavra, tá? Então, quais sejam ter esperança na fala do entrevistador e aguardar, né, quando ocorre implicitamente na resposta do entrevistado férias. Tem um duplo sentido, sim, então está correto. Então, nós temos o item 2 e 3, né, que estão corretos. Qual é a alternativa correta? O item B, ok? Então, vamos lá, gabarito, item B. Próxima questão e a última para a gente concluir, tá certo? Vamos aqui primeiro para o enunciado da questão, para ver se a gente consegue fazer a resolução dessa questão, sem precisar fazer a leitura integral do texto, tá? Vamos lá. Os períodos são compostos por orações que possuem termos que se relacionam, né? Lembra que a gente tem um período simples e podemos ter um período composto, tá certo? Que pode ser por coordenação ou por subordinação, tá certo? Vamos lá. Como sujeito e o caso predicado, que são os termos essenciais da oração. Assim assinale a alternativa correta. O sujeito do verbo entende é composto, pois indica uma ideia de termos no plural. Vamos lá, vamos para a linha 1. Começando aqui. 1 em cada 3 brasileiros entende, tá? Então, nós temos aqui um sujeito que está no singular, tá certo, gente? Lembrando que o verbo ele deve concordar com o sujeito, com o núcleo do sujeito. Então, nós temos um sujeito aqui que está no singular, tá certo? Por isso que o verbo também vai estar no singular. Então, no caso, o item A está incorreto, tá bom? B. O termo oscilava é um verbo e concorda com o número e pessoa, né? Número e pessoa com o seu sujeito esse índice. Volta lá para a linha 3 para a gente fazer a leitura. De um ano atrás, esse índice oscilava. Nós temos aqui o sujeito, esse índice, que está no singular e está na terceira pessoa. E o verbo oscilava está no singular e na terceira pessoa. Então, a concordância verbal está o quê? Está correta. Tá? Então, a gente já vê esse item como gabarito correto. Vamos lá. O sujeito do verbo é simples, formado pela expressão óbvia. Vamos lá para a linha 10. Volta aqui para a linha 10. A conclusão é óbvia. Nós temos a oração com predicado nominal. Lembrando que o predicado nominal, o núcleo vai ser o quê? Vai ser o predicativo do sujeito. A conclusão é óbvia. Quem é o sujeito da oração é a conclusão. Óbvia seria o predicativo do sujeito. Então, esse item está o quê? Incorreto. Tá bom? E o último, o verbo existe em pessoal, já elimina. O verbo existe, ele é pessoal. Tá? Então, nesse caso, também nós eliminamos e o gabarito é o item
P, ok? Então, encerramos aqui a nossa correção, tá? Fala galera, tudo bem? Eu me chamo Caio. Para quem não me conhece, eu me chamo Caio, certo? Estou professor aqui da casa como professor de informática e vou aqui resolver algumas questões com vocês do simulado da Prefeitura de Quixadá, tá bom? Ficaram 3 questõezinhas de informática, vamos ver aqui elas, só um minutinho, deixa eu botar aqui na tela. Vamos lá, 11ª questão. Qual o protocolo de extensões multifunções para mensagem de internet, que permite ao usuário a utilização do e-mail trabalhando em multimídia? Vamos lá, galera. Eu vou começar a resolver aqui de baixo para cima. O item D, certo? O item D está errado, porque aqui é o protocolo, certo? Aqui é o protocolo propriamente dito. Dentro do protocolo TCP/IP, vamos ter vários serviços. Dentre esses serviços, um desses itens, certo? Vamos aqui na questão, no item C. O item C também está incorreto. O mini é a opção que, na verdade, não é nenhum protocolo. Ele é uma formatação de e-mail, tranquilo? Aqui a gente vai ter o serviço do protocolo TCP de e-mail, que é o IMAP. Ele aqui está trabalhando com os e-mails online e offline. Esse aqui é aquele serviço, na verdade, o protocolo, que você pode baixar o item para o seu computador. Quando você baixa, por exemplo, um Outlook no seu Windows, e você pode utilizar ele para baixar seus e-mails e utilizar ele online e offline, no caso. E aqui o gabarito da questão 11 vai ser o item A, beleza? O POP. Indo aqui para a 11ª questão. Aqui uma questãozinha de sistema operacional. Eu costumo dizer que essas aqui são as mais chatas. Por quê? Porque você tem que estar utilizando o computador. Você tem que estar sempre utilizando o dia a dia, tem que saber ferramentas. E acaba que o concurseiro não tem aquela habilidade de todo dia estar utilizando. Mas vamos nós aqui. Questãozinha aqui, 12ª questão. No Windows XP, a área de trabalho é composta por item A, barra de tarefas, atalho e botão iniciar. Vamos ver os outros itens. Item B, barra de tarefa, Internet Explorer e botão iniciar. Item C, lixeira, barra de tarefa, Internet Explorer. E item D, lixeira, atalhos e barra de tarefa. Bom, galera, o gabarito aqui é o item D, certo? Bem importante que você esteja utilizando, lembrando que nós estamos atualmente no Windows 11. Então, se a gente for botar na ponta do lápis, você tem o Windows XP. Depois do Windows XP apareceu o Windows 7. Do Windows 7 apareceu o Windows 8, depois o 8.1, depois o Windows 10. Atualmente a gente está no Windows 11. E aqui é uma questão de 2020, certo? Então, você vê como a banca ela gosta de botar umas questõezinhas que você
tem que estar trabalhando todo dia com o computador, tá bom? Vamos aqui para o item, para a questão 13, vamos lá. São programas que, na aquisição do sistema operacional Windows XP, já o acompanha, é certo. Vamos lá, o item A, quando você adquire um sistema operacional como o Windows da Microsoft, a gente já adquire ele com o Internet Explorer. Se você olhar aqui, então, como a questão que é o exceto, o Internet Explorer já vem junto com o sistema operacional. Olhando aqui o item B, o Paint. Paint é aquele programinha lá que você fica desenhando, você desenha um carrinho, e a gente perde. Quando criança, perdia um bom tempo. Então, o item B está incorreto, até porque ele já vem acompanhado do sistema operacional. O bloco de notas também faz parte do sistema operacional, tanto é que quando você adquire um sistema operacional novo, ele vem sem um pacote Office. Então, se você quer digitar alguma coisa, você vai encontrar aonde? No bloco de notas. E o item D da questão 13 é o item correto, ou seja, quando você adquire o Windows XP, o Skype ele não faz parte do pacote da Microsoft, tá certo? Então, gabarito na tela e obrigado, até lá. Vamos lá, pessoal, o último bloco, né, da correção do nosso simuladozinho, tá? Você que está nos assistindo agora, vai pegar o último bloco para a gente corrigir. Eu vou corrigir direito constitucional e administrativo. Parabéns você que fez o simulado. A gente só vai ficar devendo as específicas, né? Específica do cargo da Aparecida, né? Mas a gente vai resolver. Vou botar na telazinha lá. Pô, vamos nessa. Vamos resolver a questão de número 14, né? A questão de número 14. Vamos lá. Vou baixar aqui um pouquinho para vocês verem melhor aí. Questão de número 14. Fui demais. Voltar um pouquinho, tá? Bora lá. Vamos lá. Vamos lá. Para reconhecimento do estado perfeito de sua necessária presença de 3 elementos, né? Os 3 elementos do estado, pessoal, constitutivo, ó. Aí ele fala o único que não é um deles, tá? Gente, questão tranquila. Falamos pra caramba já em outras vezes, né? Por exemplo, os 3 são povo, território e a soberania, né? O povo aqui, ó, conjunto de pessoas, né? Pessoas. Território, aqui é a área geográfica, né? A área geográfica, certo? A área geográfica. A soberania está lá no artigo 1º da CF, né? Aqui é o poder, né? É o poder que o Estado tem de fazer suas leis, tá? Então, o gabarito da 14 era a letra C. Se você marcou, beleza. Se você não marcou, aprendeu e errou com a gente. 15, né? 15, 4 questõezinhas de constitucional, se eu não me engano, né? Em relação aos princípios que regem a administração, a República Federativa do Brasil, em suas relações internacionais. A gente tivemos aula bastante, intensificamos, tem aula no YouTube, tem tudo aí de princípios internacionais, né? Ele quer o quê? A incorreta. Ele quer a incorreta, tá bom? Bora lá. Letra A diz o seguinte: repúdio ao protecionismo e ao separatismo, certo? Igualdade entre os estados. Isso aqui eu sei, diz que é autodeterminação dos povos, também sei.
não intervenção. Também sei, tá onde, Edson? Está lá no artigo 4º da CF de 88, né? Olha os 10 princípios internacionaizinho. Dá uma estudadinha nisso, porque a letra A não tem lá, tá? Que a letra A não tem lá. Então, se você acertou, certo? Beleza, tranquilo. Mais um ponto aí no seu gabarito. Vamos lá para a próxima. A próxima diz o seguinte: o artigo 5º da Constituição atesta que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo os brasileiros aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, né? Sobre esse artigo, assinale o item correto. Ele quer só saber o que tem lá no artigo 5º, né? Vamos lá, pessoal. Todos serão obrigados. Pessoal, todos não, né? Você já sabe isso aqui, decorou, né? Ninguém. Também tive uma resolução de questões. Tivemos aula presencial ontem, né? Só falando do artigo 5º, né? Pessoal, então essa aqui já está errada. Letra B. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, certo? Que nós chamamos de isonomia. Isonomia é formal, né? A gente chama de isonomia formal. Formal. Beleza, tranquilo, tá? Essa aqui era tranquilinha, gabarito letra B. O C diz o seguinte: o anonimato é obrigado? Não, né? Veda-se, né? Vedado, proibido, né? Proibido. Proibido o anonimato no Brasil, né? E a letra D dizia o seguinte, pessoal: todas estão erradas? Não, né? Então aqui também já matamos. Para a 17 eu acho que foi a última de direito constitucional, não foi? Associa o item 1 a 5, né, dos direitos sociais presente lá no artigo 6. Aqui, pessoal, direitos sociais, tem que ler, né? Tem que ler os direitos sociais na Constituição, né? Alimentação, educação, saúde, previdência social, assistência aos desamparados. Tem uma porrada de direito social lá que você precisa ler. Ele quer que você decore isso aí, cara. Quer que você decore no artigo 6º. Vai ter que ler. Alimentação tem lá? Tem. Remuneração do trabalho noturno? Não tem. Superior diurno? Não. Repouso semanal, aqui está no 7º também. E esses dois estão no 7º, né? Opa, o trabalho tem e a moradia também. Certo? O trabalho tem e a moradia também. Então é uma questão de decoreba aqui, tá? Ah, Edson, tem um mnemônico, tem sim, né? Mora lá, assim, tem aquela brincadeirinha lá, né? Depois a gente faz bem legalzinho, né? Aquele mnemônicozinho, tá bom? Então, pessoal, gabarito aqui, ó. Então, deixa eu ver aqui, deixa eu ver o gabarito aqui. Então, a 1 tá certa, a 4 e a 5, né? 1, 4 e 5. 1, 4 e 5, onde é que eu tenho isso? 1, 4 e 5. 1, 4 e 5, gabarito letra D, tá? Gabarito letra D. Beleza? Tranquilo? Tá de boa aí? Tá certo? O constitucional aí, se você fechou, estamos de boa, tá? Tava bem tranquilo, constitucional, né? Constitucional tava bem tranquilo. Vamos para o direito administrativo. Direito administrativo. Cara, essa primeira foi moleza. Se você assistiu a minha aula de princípios, né? Ó, vamos lá. A imagem do administrador público não deve ser identificada quando a administração pública estiver atuando. A imagem não pode ser identificada. O fator é que o administrador não pode fazer sua própria promoção. Já estão pegando aí? Tendo em vista que seu cargo, pois ele atua em nome do interesse público. Opa, não pode o nome, não pode a imagem, né? Aí, ó. E mais, aos representantes do público é proibido o privilégio de pessoas. Cara, depois veio privilégio, eu já tinha dado esse toquezinho, tá? Só pode ser quem é? Só pode ser o princípio da impessoalidade, pessoal. Impessoalidade. O princípio expresso na Constituição, lá no artigo 37, que é o limpo, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, você tem que decorar aquilo ali, cara. Tranquilinho, né? Tranquilinho. Questão de número 19. Questão de 19 falou uma coisa que a gente não tem estudado ainda, mas a gente vai entrar nas próximas aulas, né? Falou de atos administrativos. São atos jurídicos praticados, né? Segundo o direito administrativo, pelas pessoas administrativas, por intermédio de seus agentes, no exercício de suas competências funcionais, capaz de produzir efeitos fim público. O exame do ato administrativo revela nitidamente a existência de requisitos. Então, ele quer o que aqui, nesse enunciado desse tamanho? Ele quer os requisitos, COF, FOMOB, né? Aquele regrinha que a gente adora falar. Necessária a sua formação. Tais componentes, pode-se dizer, constituem uma infraestrutura do ato administrativo.
seja ele vinculado ou discricionário, simples ou complexo. Vamos ver o restinho da questão aqui do outro lado. Bora ver o restinho da questão. Ui, foi demais, né? Foi demais. Vamos lá, voltar. De império ou gestão, são todos elementos indispensáveis à sua validade. Beleza, Edson, beleza. Pessoal, a regra aqui é COFI, FOMOB, competência, finalidade, forma, motivo e objeto, tá? Legalidade, finalidade, forma, motivo e executoriedade. Não, executoriedade é outra coisa, né? Bora lá. Então, a gabarito aqui era a letra B. Competência, finalidade, forma, objeto e motivo. Certo? E motivo. Era a letra B. Legalidade, competência, finalidade, objeto e discricionariedade. Não, né? Finalidade, forma, objeto e discricionariedade. Não, né? Então, aqui... gabarito, letra B. 20, vamos para 20. Rapidez, né, cara? Vamos finalizar já, né? Edson, acertei todas. Valeu, parabéns. Vamos lá. Escolha dentro dos atributos. Opa, ele vai falar atributo. Pessoal, atributo é só lembrar da Paty, né? A nossa amiga Paty, a Patrícia, né? Ó, presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade e o que mais? Imperatividade. Imperatividade. Aí ele diz o seguinte, ó, aquele que corresponde à prerrogativa que o poder público tem por meio de atos unilaterais de mando, né, impor obrigações a terceiro. Cara, aqui só dava imperatividade. Imperatividade. Certo? Então, resolvemos aí, né? Resolvemos aí, voltar aqui para a tela, né? Voltar aqui para a tela que nós resolvemos todas as questões aí do direito constitucional, direito administrativo. Parabéns você que fez o simulado, certo? Parabéns a você que está aqui com a gente e vamos mandar bem nessa prova. Vamos mandar bem nessa prova. Fico só devendo as específicas, né? Mas o gabarito já escrito já saiu, a gente já comentou todas as questões. Fiquem com Deus e até a próxima.